Depois ali no encontro, eu tirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês sobre Memórias Póstumas de Brás. Olá, queridos e queridas ouvintes desse podcast. Quem vos fala é a host Inês. E hoje estamos aqui mais uma vez juntinhos para falar desse homão sensacional com uma trajetória literária mais sensacional ainda, que é ele, né, Machado de Assis. Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro, aos 21 de junho, filho do seu Joaquim Maria e da dona Maria Leopoldina, certo? Machado não vem de uma família rica, mas vem de uma família letrada, né? Então ele teve mais oportunidade do que muita gente naquela época. Então, por conta, né, desse letramento que ele teve, ele também pôde conseguir, né, várias oportunidades de trabalho. Ele trabalhou durante muito tempo como jornalista, ela era colaborador de jornais, trabalhava também na área de tipografia, e ao longo dos anos ele foi publicando, né, várias obras. Muitas, infelizmente, nós não conhecemos tanto, né? Geralmente ele é mais visto como um autor realista, mas antes dele publicar as obras realistas, ele já tinha uma imensidão de textos, de obras que ele ia publicando ao longo do tempo, comédias, sátiras, né, por aí vai. Em 1865, ele vai fundar, com algumas outras pessoas, alguns sócios, a Arcádia Fluminense. E aí vai conhecer a esposa, a Carolina Augusta, o amor da vida dele. Enfim. Além da carreira de tipógrafo, de jornalista, de escritor, obviamente, ele também ocupou alguns cargos públicos, né? Mas nunca deixou a literatura. Ele era escritor, mas também era crítico literário. E a crítica literária oportunizou ao Machado conviver e estabelecer relação com grandíssimos escritores da nossa literatura. Por exemplo, José de Alencar. Inclusive, José de Alencar o admirava muito. Tem até alguns textos do José de Alencar se referindo ao Machado de Assis, que também é interessante da gente citar, né? A admiração que José de Alencar tinha pelo Machado e vice-versa. Outro fato importante da vida do Machado é que ele foi presidente, o primeiro, né, presidente da Academia Brasileira de Letras, e lá ele fica segurando a cadeira durante 10 anos, né, bastante tempo. Nada mais merecido, né, o nosso presidente da academia ser Machado de Assis. E ele vai falecer no dia 29 de setembro, com 69 anos de idade. E fez questão de ser enterrado junto com a esposa dele, que já era falecida à época. Que fofo, né? Muito fofo, muito romântico. Enfim, obviamente, eu tentei resumir aqui um pouquinho da biografia do Machado para vocês, mas ele tem uma história de vida, assim, bem extensa, de muita escrita e de muitos trabalhos que eu aconselho, né, vocês conhecerem um pouquinho mais a fundo, porque o homem não foi pouca coisa, não. Vamos à obra? Vamos à obra. Bom, como vocês já descobriram aí pelo título, hoje nós vamos falar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é aquele livrinho que começa com a célebre frase: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas Memórias Póstumas, que é o livro escrito, né, por o cara lá que morreu, que é o Brás Cubas, que dá nome ao livro. Bom, primeiramente eu vou passar para vocês uma visão geral da obra, né? Nós temos um narrador, que é o Brás Cubas, o falecido, e ele vai contar a história pra gente em primeira pessoa. Então, obviamente, tudo vai se desenrolar do ponto de vista do Brás Cubas, tá?
Nós temos a presença do tempo psicológico, que vai até determinada parte do livro, aí depois a obra segue com o tempo cronológico, certo? Uma característica bem peculiar machadiana é que ele faz muitas digressões, né? Então ele vai e volta no tempo, dá ali uma viajada na maionese, depois ele volta para a cronologia de novo. Então pode dizer assim que é uma narrativa meio que imprevisível. Você nunca sabe se Machado vai seguir ali a lógica, né? A linha da história, ou se ele vai dar uma parada, fazer ali umas reflexões e depois voltar. Uma característica peculiar, né? Interessante também, faz a gente ter vontade de ler. E por último, é um livro que é dividido em 160 capítulos e a princípio pode parecer uma imensidão de capítulos, só que não, os capítulos são bem curtinhos. São 2 capítulos por página, né? Não é um livro tão extenso assim, como aparenta ser, né? A gente falando 160 capítulos, mas não, os capítulos são curtinhos. Sabendo disso, vamos ao resumo da história de vida do Brás Cubas. Primeiramente, que tudo começa pelo fim, certo? No começo do livro, ele faz várias reflexões sobre como ele deveria começar e tal. E aí acaba decidindo que ele quer começar pelo dia que ele morreu. E assim ele faz, né? Abre aspas. Expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e foi acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Fecha aspas. E aí ele continua contando como foram os últimos momentos de vida dele, as visitas que ele recebeu, como ele estava se sentindo, certo? Fala sobre o emplasto Brás Cubas, o famoso emplasto Brás Cubas. E o que era, né, esse emplasto? Ele diz, abre aspas, medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Fecha aspas. Só que ele não teve tempo de concluir, né? Pôr em prática essa ideia desse emplasto. Não teve tempo de usufruir de tudo isso, porque ele acaba falecendo logo em seguida. Vamos fazer um pulo temporal, certo? E passar para o dia do nascimento dele. Que ele vai falar, abre aspas, naquele dia, a árvore dos cubas brotou uma graciosa flor. Nasci, fecha aspas. E aí ele vai falar, né, vai narrar toda a festa que sucedeu, o nascimento dele, o batizado e tal, quem eram os parentes dele, a família dele era rica, né, muito abastada. Então, Brás Cubas cresceu rodeado de gente importante, né? E aí vamos para a infância do nosso defunto autor, né? Ele era um menino muito traquino, já vou adiantando. Ele diz assim: desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Ou seja, ele era uma peste, né? Maltratava os escravos e tudo mais. E esse mesmo corte de tempo, né, de infância, ele também fala sobre a época da escola, né, que tinha palmatória e tudo. Tinha um professor que ele odiava e um colega, né, porque ele tinha muito apreço, um amigo que foi o Quincas Borba. E o Quincas Borba some, né, nesse momento da história. E ele volta depois, lá no final, nos últimos anos de vida do Brás. Mas nós não vamos falar muito sobre o Quincas Borba nesse podcast, tá bom? Então, resumindo, foi um nascimento e uma infância muito comum para a época, né? Para a elite da época, na verdade. Porque o Brás Cubas fazia parte de uma família da elite. E aí nós vamos para a juventude, o primeiro beijo, a primeira paixão, pela famosíssima Marcela. Quem ouviu falar minimamente em Memórias Póstumas, com certeza ouviu falar da Marcela. A linda Marcela, que é responsável por uma das mais célebres frases da obra, que é:
Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Né? Então, Brás Cubas enchia a Marcela de presente, até que o pai dele descobriu que ele estava gastando horrores para agradar a bonita. E aí foi que ele fez. Mandou o Brás Cubas para Portugal para estudar, né? O Brás até tenta se revoltar, mas quando ele dá por si, ele já está no navio embarcando para Portugal para estudar. Depois que ele se forma, ele volta para o Brasil, porque a mãe dele já está nas últimas. E ela realmente morre, né? Pouco depois que ele chega. Depois disso, o pai dele começa a fazer algumas propostas, né, para o Brás. No caso, duas, né? A primeira é que ele ingresse na carreira política e a segunda é que ele se case, né? Porque segundo o pai dele, todo bom político é casado. E o pai dele já vem com a proposta e a pretendente, que no caso seria a Virgília. No fim das contas, a Virgília acaba se casando com outro político, que é o Lobo Neves, mas ela dá um jeitinho de ficar com os dois, porque o Brás e a Virgília acabam se tornando amantes. A partir daqui, se segue assim algumas pequenas histórias que formam um todo, certo? O Brás Cubas e o Lobo Neves se tornam aliados políticos. A Virgília e o Brás conseguem uma casa para eles se encontrarem às escondidas. A Virgília fica grávida, perde a criança. Os dois quase são descobertos, né? O Brás e a Virgília. Um belo dia, alguém escreve uma carta para o Lobo Neves delatando os pombinhos, né? Que não dá em nada no fim das contas, porque a Virgília nega. E logo depois, o Lobo Neves assume um cargo em outra cidade e vai embora com a Virgília. E aí se encerra o romance proibido, né? Brás e Virgília. Obviamente, né, o Brás amava muito a Virgília, então ele sofre muito com essa perda, né? Mas ele vai superando aos pouquinhos e tal. Ele até cogita um casamento com uma moça que se chama Eulália, mas ela morre logo em seguida de febre amarela. Algum tempo, né, depois da morte da Eulália, o Brás consegue uma cadeira na Câmara dos Deputados. Com isso, ele reencontra o Lobo Neves, né, que também tinha uma carreira política. Depois, ele reencontra a Virgília e aí eles colocam o papo em dia. Né? E detalhe, nessa altura do campeonato, o Brás já estava aí com seus 50, né? 50 anos. Então, nós temos várias reflexões sobre esse encontro com a Virgília, né? O amor da vida dele, sobre o tempo, sobre a idade e por aí vai. A partir desse momento da obra, né, a figura do Quincas Borba, o personagem que foi o amigo dele lá da infância, começa a aparecer com mais frequência, certo? Ele havia apresentado ao Brás uma nova filosofia, né, o que ele chamou de novo sistema de filosofia, que foi o humanitismo, né? E aí o Brás Cubas veste a camisa mesmo, começa a publicar no jornal sobre isso, briga com os parentes, certo? No final de tudo, o Quincas acaba pensando que o Brás está enlouquecendo, né? Chama um cara lá pra ver, olha, vê aqui se o Brás tá ficando doidão. E aí, né, nós vemos que não é o Brás que tá enlouquecendo, na verdade é o Quincas Borba, e é assim que ele morre, né? No momento que ele falece, ele já tá ali com a consciência dele já foi embora, né? Mas, para mais informações, leia a obra. Bom, no finalzinho do livro, o Brás encontra a Marcela, né, a belíssima Marcela, muito adoentada, e ele vê ela morrer, né, na verdade. A Marcela, que já foi tão deslumbrante agora, estava ali numa situação digna de pena mesmo, né, não era mais a mesma Marcela. E daí, né, várias reflexões o Brás Cubas faz sobre isso, certo? Como eu disse, né, o Quincas Borba morre no penúltimo capítulo e vem o famosíssimo último capítulo, o capítulo 160, o capítulo das negativas, que é onde o Brás Cubas descreve tudo o que ele não fez, né? E você não escutou errado, é isso mesmo, tudo o que ele não fez. Eu vou até ler para vocês aqui o trechinho, o último parágrafo do livro.
Ele diz assim: este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que ao lado dessas faltas, coube-me a fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Ele era da elite, ele era muito abastado. Então ele nunca precisou trabalhar para comer, né, para sobreviver, enfim. Não padeci a morte da Dona Plácida nem a semidemência do Quincas Borba, né? Ou seja, ele não sofreu com o padecer de pessoas queridas. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que sai quite com a vida, e imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E aqui se encerra o livro. Certo? Sem dúvidas, Memórias Póstumas é um exemplo clássico de um pensamento que diz o seguinte: não importa sobre o que você escreve, mas como você escreve. Né? Grandioso como Machado de Assis nem surpreende que uma história como essa tenha se tornado um clássico, certo? Porque a escrita é grandiosa. Como vocês puderam perceber, Memórias Póstumas é um livro que vai falar sobre um homem nada grandioso, né? Sem grandes realizações, sem grandes cargos, sem grande inteligência, né? O Brás Cubas, ele conseguiu se formar, né, e tal, fez faculdade, pá. Só que ele não tinha uma inteligência superior a de ninguém, ele era um cara ali mediano, certo? E a única coisa grande que ele teve foi, de fato, né, o sobrenome e o saldo bancário. Fora isso, nada mais, certo? É um livro que não tem grandes emoções, nem grandes reviravoltas. Você tá ali, de repente você pensa que a Virgília e o Brás vão ser descobertos pelo marido da Virgília, mas não acontece nada, né? E aí você me pergunta, querida, o que tem bom em um livro? O que tem de bom num livro que fala sobre um homem que não fez nada? Né? E aí eu lhe respondo que essa é a chave de ouro, né? Além, obviamente, da escrita do Machado. A gente precisa lembrar que o realismo ele vem na contramão do romantismo, né? Se no romantismo nós tínhamos homens extraordinários, mulheres divinas e perfeitas, aqui no realismo tudo vira de cabeça para baixo, certo? Tudo vira do avesso. E é como o próprio nome diz, né, gente? Realismo. Você conhece alguém que tenha a destreza, a inteligência, a força, a perspicácia do Peri? De o Guarani de Zé de Alencar? Não existe, certo? Ou você conhece aí alguma mulher perfeita em beleza, em personalidade, em tudo? Não existe, meu povo. A não ser que você esteja aí pensando no seu ou na sua crush e você não conheça ele ou ela direito, certo? Porque ninguém é perfeito, como mostram as obras românticas, né? Enfim, no realismo vão ser expostas todas as nossas fragilidades, né? As fragilidades da natureza humana, as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, os nossos defeitos, né? Enfim, o realismo é aquela escola literária sincerona, entendeu? Que fala na cara e que não tem medo de incomodar. Então, em oposição a esses personagens, né, a essa idealização romântica, nós temos no realismo um personagem principal, que não realizou nada de grandioso a vida toda. Né? O último capítulo, como a gente viu, mesmo que seja curto, né, é tudo sobre o que ele não fez. Né? Ele não alcançou a celebridade do emplasto, não foi ministro, como era o sonho do pai dele, não foi califa, não conhecia o casamento, né? Não chegou nem a se casar. Nunca teve que trabalhar, né? Não sofreu vendo o sofrimento dos amigos.
certo? E por último, né, não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Quer dizer, o que ele fez, né? Absolutamente nada. E o charme da obra é esse, né? Você fica na expectativa de alguma coisa acontecer, mas nada nunca acontece, certo? Outra questão interessante é que Memórias Póstumas é um retrato da elite da cidade do Rio de Janeiro, e tem o seu quê histórico, né? Ou pelo menos a história é bem representada do ponto de vista dele, né? Óbvio, que era rico, a família tinha escravos, nasceu, viveu e morreu rodeado de pessoas importantes, certo? Enfim, contexto social ali e político, né, dos anos de 1880. Por exemplo, ele cita alguns acontecimentos políticos, o período das regências, né, que é justamente ali o período em que ocorre que acontece, né, todo o desenrolar da obra. E isso é citado no livro, né, até porque ele vislumbrava uma carreira política e tal, o pai dele queria que ele chegasse a ser regente, né, então não tinha meio como que escapar de trazer também esse viés, esse cenário político, certo? Ele fala sobre a epidemia da febre amarela, né, que também aconteceu naquela época, né, dos anos de 1880. Febre amarela esta que acaba matando a Eulália, né, a futura pretendente do Brás Cubas. Por aí vai, né? Nós vemos também, mesmo que brevemente, a questão da escravidão, certo? O Brás Cubas era rico, como vocês já sabem. A família dele era muito abastada. E naquela época, quem tinha dinheiro tinha escravo, certo? Inclusive, ele relata, né, maus tratos dos escravos e tal, por parte do cunhado, Cotrim. Ele mesmo fala que na infância dele ele judiava dos escravos e tudo, né? E, para encerrar o nosso encontro, vamos falar de alguns fatos importantes também, né? Alguns outros. O primeiro deles, a intertextualidade, que é muito, 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 muito presente no livro. De certa forma, é até difícil de ler Memórias Póstumas, justamente por isso, né? Se você não pega as referências, você fica ali perdido, certo? Felizmente, nós temos na nossa vida um negocinho chamado nota de rodapé, que ajuda absurdamente, né? Nem todas as edições têm, infelizmente. Principalmente esses PDFs que a gente encontra na internet, certo? Mas procurando com carinho, com amor, não é difícil você encontrar uma edição que tenha as notas, certo? Sem as notas é meio complicado se você, né, não conhece. O que mais? As cutucadas no romantismo. Gente, o Machado é muito elegante, tá? Então ele não é grosseiro com o romantismo de nenhuma maneira. Mas em toda a sua elegância, ele dá ali várias alfinetadas na escola anterior. Eu separei aqui até um trechinho para vocês, que ele diz assim. Ele tá falando de si mesmo, tá? Ao cabo, era um lindo garçom, lindo e audaz, como o corcel das antigas baladas que o romantismo foi buscar ao castelo medieval para dar com eles nas ruas do nosso século. O pior é que estafaram a tal ponto que foi preciso deitá-lo à margem, onde o realismo o veio achar, comido de lazeira e vermes, e por compaixão o transportou para os seus livros. Belíssimo, né, amores? Belíssimo. Então, a princípio, né, ele era um corcel belíssimo, né? Só que usaram tanto ele no romantismo que ele acabou ficando desgastado e aí vem o realismo recolher e o transportar para os livros. Quer dizer, né, uma alfinetada com muita elegância. Próximo ponto, as digressões que eu já citei para vocês, né, as digressões que o autor faz no meio do caminho, trazem uma certa imprevisibilidade à obra, certo? Porque do nada ele dá ali uma viajada na maionese, entre aspas, obviamente, né? Faz ali um desvio no percurso e depois ele volta para o curso natural da história, como se nada tivesse acontecido.
E isso é incrível, isso é ótimo. Traz um charme para a obra também, né? Próximo ponto, metalinguagem, que é muito presente também. O nosso defunto autor, ele está sempre falando sobre o processo de escrita, né? Ah, esse capítulo aqui é muito triste, vamos passar para um mais feliz, né? Lá no começo ele já começa assim, né? Não sei se eu começo escrevendo sobre o meu casamento, ou perdão, não sei se eu começo falando do meu nascimento, não sei se eu começo falando da minha morte, né? E por aí vai. Sem falar que existe também uma proximidade, né, ou pelo menos uma tentativa de proximidade com o leitor. Né? Quando você for ler Machado, você vai conversar muito com ele, tá bom? Se prepare. E por último, né, as reflexões que o autor traz durante toda a obra. Memórias Póstumas é uma obra muito reflexiva, né? E são reflexões profundas sobre a vida, sobre a morte, sobre o tempo, sobre o amor, e por aí vai. Vale a pena conferir. No mais, meus amores, é isto. Nos encontramos de novo em breve com mais obras delicinhas que nem essa. Aguardo vocês na nossa roda de conversas sobre o realismo, que nós vamos falar muito mais sobre Memórias Póstumas, tá bom? Então, vou deixar aqui o meu convite. Um cheiro e até a próxima.